bem? Olha o galo do bom dia. Bom, vou começar a fazer a leitura desse livro, né? Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E quero deixar gravado para quem quiser assistir aqui no YouTube, no meu canal pessoal, tá? Então vamos lá. Bom dia para você também. Introdução, por Tiago Nigro. Já parou para pensar por que sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? Trabalho profissionalmente com investimentos há muitos anos e as dúvidas são sempre as mesmas. O que as pessoas não percebem é que as soluções também são. Você gostaria de ter um corpo melhor? Pois bem, 99% da população também. Você sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Aposto que sim. Basicamente, comer bem e cuidar do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso, mas preferimos não fazer. Aliás, não é uma questão de preferência. É um jogo de dominação. Olha o sol, minha gente. Chegou chegando. É um jogo de dominação. Ou você domina sua mente, ou ela ou algo te domina. Quando eu era menor, sofri bullying. Fui taxado como um dos piores garotos do colégio e ainda fui negado em todas as entrevistas de emprego que fiz no mercado financeiro. Comecei a carreira como garçom e para muitos eu deveria continuar fazendo isto o resto da vida. Mas não me contentei, fiz o impossível. Comecei a trabalhar no mercado financeiro e 7 anos depois atingi minha liberdade financeira. Isso significa que meu dinheiro investido era suficiente para me sustentar até eu morrer, caso mantivesse meu padrão de vida. Hoje ajudo o Brasil a gerenciar melhor suas finanças. O que descobri, mas não sabia antes disso, que apenas 1% da população consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que teve em algum momento dela. Porém, descobri que a falta de dinheiro não é o problema, é a consequência dele. Mas qual é o problema? Eu não sabia. Por isso decidi pesquisar, porque isso acontece e como eu poderia ajudar nessa transformação. Foi aí que resolvi investir 1 milhão do meu bolso para viajar o mundo e conversar com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Queria descobrir qual era o código da riqueza. Conversei com CEOs, medalhistas olímpicos, bilionários, artistas, empresários e professores de Harvard e Stanford. Durante minha jornada, descobri que alguém já tinha feito algo muito parecido e dedicado a vida a estudar sobre a riqueza no seu tempo. Ele tinha inclusive entrevistado o diabo para saber como ele fazia para entrar na nossa mente e dominá-la. Alegando ter decodificado o código de sua mente, descobrindo em detalhes todas as principais estratégias para trazer miséria, limitação e vícios ao mundo. Essa pessoa era chamada Napoleão Hill. Mesmo não tendo conhecido pessoalmente, sinto uma profunda admiração por seu legado deixado ao mundo. Fiquei fascinado por seus escritos, suas pesquisas e suas conclusões. Depois de ter entrado na mente de Hill, sinto que você está prestes a ler a obra mais cativante, inquietante, inteligente e mística que ele já fez. Sou exemplo vivo de todos os ensinamentos deles geram resultados. O garoto que era tímido, morria de medo de falar em público e socializar, hoje fala com mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Não vou parar por aí. Napoleão Hill dizia que o aprendizado nunca estaciona. Uma pessoa, por maior que ela seja, pode ir muito longe, mas ela tem um limite determinado a todos os seres humanos, a morte. Dali para frente, alguém precisa avançar e desenvolver aquele aprendizado, aquele legado.
esse nunca morre. Isaac Newton disse que ele enxergou mais longe. É porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. Por isso, quero continuar ajudando milhares de pessoas a enriquecer e alcançar sua liberdade financeira. A minha motivação é seguir o fascinante trabalho de Napoleão Hill e decodificar de vez quais são os hábitos, princípios e pensamentos daqueles que realizam e chegam ao mundo da abundância, onde nenhuma limitação existe, a não ser aquela que impomos a nós mesmos. Nem que para isso eu pessoalmente tenha que entrevistar o diabo também e descobrir o que ele anda aprontando nos dias de hoje. Desejo uma leitura fantástica. Esse livro vai mudar sua vida, assim como mudou a minha. Essa é a sua oportunidade de subir nos ombros dos gigantes, exatamente como eu fiz. E já adianto que a próxima vez que o diabo decidir contar seus segredos e estratégias mentais, primos, vocês serão avisados em primeira mão. Prepare-se. Quem viver verá. Boa leitura. Tiago Nigro, criador do Primo Rico, @tiago.nigro. Essa aqui foi a introdução. Mais esperto que o diabo, pelo homem que quebrou o código do diabo e o forçou a confessar. Mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento, escrito pelo filósofo do sucesso número 1 da América, que, após 30 anos de pesquisa, achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. Quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Por Napoleão Hill, autor de Think and the Girls Rich. O manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso, de Napoleão Hill, e a Atitude Mental Positiva. Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Olha, eu vou ler aqui como está escrito, tá? Por mais de um quarto de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar, em uma filosofia de realizações, as principais causas, tanto do fracasso como do sucesso, com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm a mesma inclinação nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Meu trabalho começou em 1908, como resultado de uma entrevista que fiz com Andrew Carnegie. Eu, francamente, contei ao Sr. Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito, que havia pensado em pagá-la entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiram sucesso e descrevendo as minhas descobertas para revistas. No final da minha visita, o senhor Carnegie me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo o que eu tinha e que estava preparado para dar o meu melhor, independentemente da proposta que ele tinha a me oferecer. Ele então disse: a sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável, enquanto ideia, e eu não tenho nenhuma intenção de tentá-lo desencorajá-lo de cumprir o seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que, se realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure para toda a posteridade, ocupe o seu tempo organizando
baseando nessas histórias as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios da realização pessoal. Eles exigem que jovens, homens e mulheres, passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimento abstratos, mas não ensinam o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realizações práticas e inteligível, organizada a partir do conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, eu não encontro nada que assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece para mim que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo, mas a ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir minha sugestão deve ter coragem e tenacidade. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início. E, geralmente, aos poucos que se aventuraram a contribuir para a civilização por meio de trabalhos dessa natureza, tiveram que esperar 100 ou mais após seus próprios funerais para receber reconhecimento do seu feito. Se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente aos poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas. E eu quero dizer com o termo fracassado, homens e mulheres que chegaram aos estágios finais de suas vidas, desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Tão inconsciente como parece ser, você aprenderá muito mais com o ser, mais como ser bem-sucedido a partir dos fracassos dos que com o tão chamado sucesso. Eles lhe ensinarão o que não fazer. A parte final de sua pesquisa, se você consegue com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas é uma força tão intangível da natureza, mas que é uma força tão intangível na natureza, que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que, se esse outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados, por meio das adversidades e as derrotas temporárias, a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta da sua vida. Porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que se chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve à limitação que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros.
começando uma vida nova. O discurso do Sr. Carnegie reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso acontece mesmo. Eu não tenho a mais vaga ideia do que significa o termo o outro eu. Durante o meu trabalho de pesquisa nas causas de fracasso e sucesso, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados de bem-sucedidos. Muitos anos atrás, tive meu primeiro contato com aquele outro eu, que o Sr. Carnegie havia mencionado. A descoberta veio, como ele disse que viria, como resultado de 2 pontos cruciais da minha vida, mas que foram, na verdade, emergências e que me forçaram a pensar num jeito de vencer as minhas dificuldades de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível descobrir essa descoberta, possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal eu, mas é impossível, visto que ela ocorreu por meio de experiências pessoais que não podem ser separadas. Para dar uma visão completa da descoberta, terei que voltar ao primeiro desses 2 pontos marcantes da minha vida e mostrar passo a passo essa descoberta. Para realizar a pesquisa, com a compilação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo, meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia, organizando os 17 princípios de sucesso e os 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberta com carne da realização e da experiência. Além disso, tinha que ser dada ao trabalho uma alma que inspirasse em homens e mulheres, e não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixarem abater por eles. A alma, que ainda teria que ser adicionado, como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu. Por meio de 2 pontos cruciais da minha vida, resolvendo focar a minha atenção e quaisquer talento que eu porventura tivesse em retornos monetários por meio de canais de negócio. Decidi de dedicar-me à profissão de publicitário. Tornei então o gerente de publicidade do curso de extensão La Salle da Universidade de Chicago. Tudo correu maravilhosamente bem durante um ano. Entretanto, no final desse ano, fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho e então me demiti. Posteriormente, ingressei no ramo de cadeias de loja, juntamente com o ex-presidente da Universidade de Extensão La Salle. Logo me tornei presidente da CIA de doces Betts Rose. Porém, desacordos com os sócios desse negócio fizeram com que eu saísse do empreendimento. A atração pela propaganda ainda estava no meu sangue e tentei novamente dar expressão a ela. Organizei uma escola de propaganda e venda como uma parte da escola de negócios Bryan e Stratton. O empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte na Primeira Guerra Mundial, em respostas a um chamado interior que as palavras não conseguem descrever. Saí da escola e entrei para o serviço do governo dos Estados Unidos, sob a direção pessoal do presidente Woodrow Wilson, deixando um negócio fantástico desintegrar-se. No dia do armistício
Em 1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule, Regra de Ouro na tradução livre. Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu rapidamente e em pouco tempo ganhou circulação nacional, chegando a quase 500.000 de exemplares, finalizando seu primeiro ano de negócio com um lucro de 3.156 dólares. Alguns anos depois, aprendi com um experiente executivo de uma empresa de publicação que nenhum homem capaz naquele ramo pensaria em começar uma revista tal como essa com menos de 500.000 dólares de capital. A revista Golden Rule e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Até que, finalmente, devido ao acúmulo de perturbações causadas por sócios do negócio, dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Com essa atitude, provavelmente joguei fora uma pequena fortuna. Logo após, organizei uma escola de treinamento para vendedores. Minha primeira missão era treinar um exército de venda de 3.000 pessoas para uma rede de lojas. Receberia 10 dólares para cada vendedor que frequentasse minha aula. Dentro de 6 meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de 30.000 dólares. O sucesso em termos financeiros estava coroando meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente. Eu não estava feliz. Tornava-se cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desisti de um empreendimento no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco, e eles não estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinado a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e ainda não tinha encontrado. Pelo menos essa era a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes um tanto quanto inusitadas. Qual homem que realmente conhece a si mesmo? Isso aconteceu no final do outono de 1923. Eu me sentia solitário em Columbus, Orion, sem recursos e, pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuado devido à falta de recursos. E em muitas ocasiões já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto que eu não conseguisse suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente à margem do que poderia ou deveria fazer. Pensei em uma dúzia de jeitos de conseguir resolver os meus problemas, mas descartei todos. Eram impraticáveis e impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta para o ponto de partida. Por quase 2 meses sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida que o Sr. Carnegie havia me falado. Situações essas que os homens muitas vezes descobrem os seus outros eus.
Meu estresse era tão grande que nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura. Derrota é convertida em vitória. Uma tarde tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos do país, onde poderia respirar ar fresco e principalmente pensar. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 ou 8 milhas, quando de repente me vi parado. Por alguns minutos fiquei ali como se estivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Eu podia ouvir o som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Então meus nervos se aquietaram, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear e, enquanto isso ocorria, recebi um comando do meu interior, que veio na forma de um pensamento, tão perto quanto eu posso descrevê-lo. O comando era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse: chegou o momento de você completar a filosofia do sucesso que você começou, seguindo a sugestão de Carnegie. Volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou na sua própria mente, transformando-os em manuscritos. O meu outro eu havia acordado. Por alguns minutos permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei de casa, vi meus 3 filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho, que estavam decorando uma árvore de Natal. Então me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, me dei conta, com um sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que não haveria árvore de Natal em nossa casa. O olhar de despontamento no rosto das minhas crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas à causa do sucesso e do fracasso. No instante que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que me havia ocorrido algumas horas antes. Esse pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Sua missão nessa vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar de sua tarefa. Cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando outros a encontrá-la. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia por meio dos desapontamentos sucessivos. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam dessa filosofia terão acesso a ela, justamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completar. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando um serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você escreveu. Eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida e estava feliz. A dúvida aparece. O feitiço é que essa experiência pode ser assim chamada passou.
Comecei a escrever e pouco depois fui sugestionado pela minha razão e pensei que talvez eu estivesse entrando numa missão estúpida. A ideia de que um homem que estava em plena depressão e praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas. Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelo lado do cabelo e tentei criar um álibi que justificaria à minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina e escrever antes de começar. Mas a vontade de continuar era muito mais forte do que o desejo de desistir, e acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Olhando para eventos passados, agora sobre a ótica de tudo o que aconteceu, posso ver que as pequenas experiências de adversidade pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. Elas, na verdade, foram bênção, porque me forçaram a continuar num trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para me fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido caso tivesse sido bem-sucedido em quaisquer dos planos ou objetivos anteriores. Por quase 3 meses trabalhei esses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que os completei, me senti novamente compelido a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo o meu desejo, comprei a Faculdade de Negócios Metropolitanas em Cleveland, Ohio, e comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924, tínhamos nos desenvolvido, expandido, acionado os novos recursos. Havia dobrado os números considerados o melhor momento que a escola já tinha vivido. Novamente, o germe de descontamento começou a me fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de empreendimento. Repassei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras, falando sobre a filosofia de realização e sucesso pessoal para a organização pela qual eu havia devotado tantos dos meus anos anteriores. Uma noite, estava marcado para eu palestrar em Canton, Ohio. O destino, ou o que quer que algumas vezes pareça moldar o futuro dos homens, quase não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele. Novamente me colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. No meu auditório em Canton estava sentado Don R. Mellett, responsável pela publicação do Canton Daily News. O Sr. Mellett ficou tão interessado na filosofia da realização e sucesso pessoal da minha palestra naquela noite, que me convidou para visitá-lo no dia seguinte. Essa visita resultou em um acordo de parceria que era para ter acontecido no dia 1º de janeiro seguinte, quando o Sr. Mellett planejava renunciar ao cargo de chefe da publicação do Daily News para se encarregar do negócio e da publicação da filosofia na qual eu estava trabalhando. Contudo, em julho de 1926, o Sr. Mellett foi morto por Pat McDermott, uma figura carimbada do submundo, e um policial de Canton, sendo ambos posteriormente sentenciados à prisão perpétua. Ele foi morto porque estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da polícia de Canton. O crime foi o mais chocante que a era da proibição já produziu. O acaso salva minha vida? Na manhã seguinte à morte do Sr. Metley, fui chamado ao telefone por uma pessoa desconhecida que me alertou de que eu teria 1 hora para sair de Canton e que eu poderia ir voluntariamente dentro de 1 hora,
mas se esperasse mais tempo, provavelmente iria dentro de um caixão. Minha associação com o Sr. Bentley havia aparentemente sido mal interpretada. Seus assassinos, de certo, acreditavam que eu estava conectado de forma direta à exposição que ele vinha fazendo em seus jornais. Não esperei acabar o meu limite de 1 hora, mas imediatamente entrei no meu carro, dirigi para a casa de parentes nas montanhas do oeste da Virgínia, onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo Sr. Carnegie como uma emergência que força os homens a pensarem. Pela primeira vez na vida, conheci a dor do medo constante. A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia preenchido a minha mente com dúvida e indecisão temporária, mas essa preencheu a minha mente com um medo que parecia impossível de remover. Durante o tempo em que eu estava escondido, raramente deixava a casa à noite, e quando saía mantinha em minha mão uma pistola automática levada no bolso do casaco. Mantinha destravada para ação imediata. Se um automóvel estranho parasse em frente à casa onde eu estava escondido, eu ia imediatamente para o porão e, com cuidado, escrutinava os seus ocupantes através das janelas. Depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiência, meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração durante os longos anos de trabalho em busca das causas do fracasso e do sucesso também partiu. Vagarosamente, passo a passo, eu me senti caindo num estado de total letargia, no qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisaram na areia movediça sentem, quando não dão conta de que cada esforço que faça para tirá-los da areia apenas leva mais para o fundo. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física, certamente ela teria germinado durante esses meses, subsistindo como um morto-vivo. Indecisão completa, sonhos irresolutos, dúvidas e medo era tudo o que eu tinha, o que a minha mente experimentava dia e noite. A emergência que encarei fora desastrosa por 2 motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência me manteve num estado de constante indecisão e medo. Segundo, esse enclausuramento forçado me deixou em estado de tensão constante. Eu tendia a me preocupar com o peso do tempo que se passava. A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada. Me dei conta de que precisava trabalhar a mente para sair desse estado mental. Mas como? Os recursos que tinham me ajudado a resolver todas as emergências anteriores da minha vida, parece que criaram asas e me deixaram completamente à mercê da situação. Além de todas as dificuldades que eu estava enfrentando até esse momento, outra situação que parecia mais dolorosa que todas as outras combinava surgiu. Era a tomada de consciência de que eu havia gastado a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris, procurando aqui e lá pelas causas do sucesso, e me achando agora, nesse exato momento, mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25.000 pessoas as quais eu havia julgado como sendo fracassos. Esse pensamento era quase enlouquecedor. Além disso, era também exatamente humilhante, porque eu estava palestrando por todo o país, em escolas e faculdades e para organizações de comércio, tentando contar às pessoas como aplicar os 17 princípios do sucesso, enquanto aqui eu, incapaz de aplicá-lo para mim mesmo. Estava certo de que nunca mais poderia encarar o mundo com um sentimento de confiança.
Toda vez que me olhava no espelho, notava uma expressão de desgosto próprio na minha face. E frequentemente disse coisas ao homem no espelho que não devem ser escritas. Eu havia começado a tomar o lugar na categoria dos charlatões que oferecem a outros um remédio para a cura que eles não conseguem aplicar com sucesso em si mesmos. Os criminosos que assassinaram o Sr. Metley foram julgados e mandados para a prisão perpétua. Por isso, seria perfeitamente seguro, considerando onde eles estavam, sair do meu esconderijo e novamente tocar o meu trabalho. Contudo, não conseguia sair, porque agora encarava circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos. A experiência destruíra qualquer tipo de iniciativa que eu havia tido. Eu senti uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Eu estava vivo e poderia se mover, mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estipulado para mim mesmo, baseando na sugestão do Sr. Carnegie. Estava rapidamente me tornando indiferente não apenas a mim mesmo, mas pior ainda, começava a me tornar mal-humorado e irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência. Encarei a maior emergência da minha vida. A menos que eu tenha passado por uma experiência similar, você não consegue imaginar como me senti. Tais experiências não conseguem ser descritas. Por serem entendidas, devem ser sentidas. O momento mais dramático da minha vida. Vamos ver aqui quanto tempo ainda tem. Ainda tem um bom tempo. Tem algumas folhas para o capítulo 1 terminar. Vamos ver quantos minutos. Vamos lá. Acho que eu vou encerrar e a gente continua, né? Parei na página 24, momento mais dramático da minha vida. A gente continua da onde a gente parou. Ok. Sol tá ardido.